Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aí mergulhando nas profundezas da palavra, né? Vamos continuar, sem mais delongas, não vamos perder tempo, então vamos lá, ó. Só confirmando aqui a palavra para você que de repente está em dúvida, que hoje nós vamos falar sobre o dízimo no sacerdócio levita. Então vamos lá, ó, para ficar bem claro aí na sua mente, você que tem dúvida. Nós vamos ver aqui no capítulo 28 de Gênesis, né? Os versículos 13 e 14, que diz assim, ó. Referindo-se ao sonho de Jacó. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se multiplicarão para o ocidente e para leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, né? Então, recapitulando aqui para você que teve dúvida aí, ó. Então, Deus faz uma promessa na descendência, né? Nos descendentes e na descendência de Jacó, por meio da promessa de Abraão. Então, abra aí a sua Bíblia, ó, em Efésios, para você ver uma coisa, ó. Olha o que Paulo vai falar sobre esse descendente lá em Efésios 3,16. Ó, Paulo diz assim, ó. Assim também as promessas foram feitas a Abraão, né? As promessas, tá no plural, ó. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, Paulo, aqui em Gálatas 3,16, está confirmando justamente isso aqui que eu li para você, o sonho de Jacó, onde Deus, ele faz a promessa ali para o descendente, a bênção que ele iria dar, né, por meio das promessas que foi feita ao patriarca Abraão e está passando por eles, ao descendente, ao qual Paulo deixa bem claro que esse descendente, né, é Cristo. Então a bênção que Deus, né, ia dar para Jacó, confirmando ali a promessa que ele fez para Abraão, né, que nele seria bendita todas as famílias da terra, é em Jesus, que é a semente, né? É na semente de Abraão, na semente que é Jesus Cristo. Será que tá difícil de entender? E olha aqui, ó. Olha o que Tiago diz, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, ó. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de todo o que ele creu. De tudo que ele criou, melhor dizendo. Vou ler de novo, para ficar mais entendido aí para vocês, ó. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, nós somos os primeiros frutos, porque nós somos as primícias, nós somos os primeiros, porque Jesus, que é a semente, né? Gerar, que é a semente que morre lá, ele nos gerou, né? Nele,
por meio da promessa lá feita em Abraão, que se cumpre em Jesus, porque se não fosse Jesus, né, nós não faríamos parte dessa promessa, nós não alcançaríamos essa promessa que Deus faz lá ao patriarca Abraão, mas pelo meio, né, melhor dizendo, por meio de Jesus, né, nós recebemos a promessa, né, a promessa feita a Abraão. E aí Tiago vem dizendo que nós somos os primeiros frutos, nós somos as primícias desse fruto, dessa semente, que é o Cristo, Jesus, que morreu lá em Jerusalém, né? E nós somos os frutos, né? Nós somos os frutos. Então, eu espero que tenha ficado esclarecida a dúvida. Então, vamos aqui entender o dízimo levítico, né? Vamos entender agora o dízimo, né? Levítico, né? Nós entendemos o dízimo de Abraão, nós entendemos o dízimo de... Deixa eu abrir a janela aqui para essa gata entrar. Nós entendemos o dízimo de Jacó e agora nós vamos entender o dízimo levítico, já que nós entendemos que esses dízimos não são iguais, né? Então, vamos lá, ó. Números, capítulo 18, versículo 21, a partir do versículo 21, que diz assim, ó: dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assim assumir a responsabilidade pelas ofertas contra ela. Este é um decreto perpétuo. Então Deus, ele dá os dízimos, né, para os levitas. E nós já sabemos o motivo, por que Deus, ele dá esses dízimos para os levitas. Porque os levitas, eles não receberam herança de terra. E eles ficavam 24 horas a serviço da tenda do encontro, do santuário. Logo, eles não tinham como produzir. Por esse motivo, Deus pede para que as outras tribos levem, né, 10% ali das suas colheitas para que eles sobrevivam. E não era só os levitas, né, que sobreviviam ali dos dízimos e das ofertas. Os órfãos e as viúvas também. Eles eram amparados, né, por esse recurso que o próprio Deus destinou ali. Então, vamos ler aqui, ó, no capítulo 12 de Deuteronômio, no versículo 17, diz assim, ó: vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em volta tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ou seja, o dízimo, ele não podia ser, né, entregue em qualquer lugar. Tinha um lugar específico para ser entregue, né? Tinha regras para se devolver o dízimo. Então, tinha o dízimo que era anualmente eles devolviam, acho que era de 2 a 3 vezes no ano, porque o dízimo está relacionado à colheita. Então, nessas duas festas, né? Tinha duas festas, né? Que é a festa, na festa da Páscoa e na festa das primícias, que é os primeiros frutos, eles levavam. E tinha também um outro dízimo, que era um dízimo diferente, que eles levavam a cada 3 anos, né? Então, esse dízimo, ele tinha local certo para ser entregue. Mesmo as pessoas morando longe, morando distante, eles precisavam ir até Jerusalém, até o local determinado por Deus, né, para ali entregar. Então, olha só, em Deuteronômio 14, 22 diz assim, ó:
Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor. Então, aqui, do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para habitar o seu nome. Então, o dízimo tinha que ser levado no local que Deus escolheu para habitar o seu nome. Qual que era esse local? O santuário, né? A tenda da congregação. Para que aprendam a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não poder carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Você está vendo que já tinha ouro, já tinha prata? O próprio santuário tinha a sua moeda. Com a prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada, ou qualquer coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor. Lembra quando Ana e o seu esposo Eucana, eles subiam, né, para o templo para adorar? Era justamente para isso. Anualmente eles subiam para as festas, né, e entregar os seus dízimos, né? E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem em suas cidades, venham comer e saciem-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então, olha só que interessante, né? Qual que era a ordem do Senhor para o povo dentro do sacerdócio levita, né? Os levitas, eles precisavam, eles recebiam do povo de Israel, das tribos, né? Os dízimos de tudo, né? Dos animais, das colheitas, e eles se alimentavam. Mas olha só que coisa interessante, né? O texto diz que eles tinham que subir para Jerusalém para festejar, né? Para festejar e para entregar os seus dízimos. Aí o texto fala assim, aquele que foi muito abençoado por Deus, ou seja, que tinha muito dízimo para entregar, não conseguia levar porque era longe e não poderia ser entregue em outro lugar, ele podia vender, pegava o dinheiro. Quando chegasse lá, ele comprava, né? Aqui diz, comprava aquilo que ele quisesse e ele comia o próprio dízimo. Porém, todavia, ele não poderia esquecer dos levitas. Então, o dízimo, ele era compartilhado, né, com os levitas. Olha aqui, leia aí no texto para você ver, comprem prata, ouro, o que quiserem, bois, ovelhas, vinhos, bebida forte, tá vendo? Qualquer coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegre-se ali na presença do Senhor, seu Deus. E nunca se esqueça dos levitas. Então essa devolução era festa, era festejado. Toda vez que tinha essa devolução, as famílias se encontravam ali em Jerusalém. Todo mundo se encontrava ali naquelas festas, né? Para devolver. Era um sinônimo de alegria, né, de comunhão com os irmãos, com a família, de devolver, entregar, né, aquilo que o Senhor já tinha abençoado eles, né, a bênção que o Senhor derramou na vida deles, entregar ali para suprir, né, os seus irmãos, os levitas,
e celebrarem junto. Era uma celebração, era uma alegria muito grande para todo mundo. Então, isso era o dízimo. Era uma confraternização, era uma reunião com alegria, né, com comidas, festejando e glorificando. Olha, agora você olha para isso daqui e você vê se isso é o dízimo que você vê hoje, né? Olha quanta discrepância, né, no dízimo, né, instituído, né, por Deus, e no dízimo que se pede hoje nas denominações religiosas. Porque existe um padrão aqui, existe um padrão para ser obedecido. Os dízimos, em primeiro lugar, não poderia ser entregue em qualquer lugar, tinha um lugar específico para entregar. E segundo, os dízimos era para os levitas, né, sacerdotes, todos aqueles que trabalhavam ali no templo, e os órfãos e as viúvas. Aí, vamos para hoje, né? Primeiro, nós teríamos, né, que ir até Jerusalém para entregar esse dízimo, porém Jerusalém não tem mais templo. Se não tem mais templo, se não tem levitas para ser sustentado, não faz sentido devolver dízimo, né? Mas aí qual é a abordagem que eles usam para justificar? É que eles pedem o dízimo hoje, porque para eles, os levitas hoje é como as pessoas que trabalham na obra, por exemplo, os pastores, os presbíteros, eles trabalham na obra, então eles se intitulam como se fosse, né, os levitas recebendo ali os dízimos, né, que é dinheiro para eles, né? Só que nós vimos no vídeo de ontem que esse padrão aqui do sacerdócio levita, ele foi antiga aliança, ele não está mais em vigor, como a gente viu lá em Hebreus, né? Porque a nova aliança, a nova lei já passou, ela não vale mais, né? Ela foi sombra, já cumpriu tudo em Jesus. Então, na nova aliança, não tem mais santuário, o santuário somos nós, né? Os dízimos, né? Que é o que Tiago diz, né? Somos nós somos os frutos hoje, nós frutificamos. Por quê? Porque nós estamos ligados na videira. Quem é a videira? Né? É Jesus, e nós somos os seus ramos. Quem é que dá fruto? Né? É os ramos. Assim como o Tiago diz, né, que nós somos os primeiros frutos, né? Nós somos os primeiros frutos. Então, os levitas, eles eram responsáveis, né, ali pelo todo o serviço de sacrifício cerimonial e tudo. Só que hoje, na nova aliança, nós somos o templo, nós somos o sacerdócio, né? E nós frutificamos, né? Nós frutificamos, porque Jesus fala assim, todo aquele que está no Pai, né? O Pai limpa, poda para que dê muitos frutos, né? E o galho que não dá fruto, ele corta e lança fora. O que é fruto? O fruto é alimento. Só que aquilo que era material, agora é tudo espiritual. Está dentro de nós, é símbolo. O de lá era símbolo. Hoje, né, o nosso dízimo, né, que é alimento, o dízimo era alimento físico para o corpo. Hoje, o dízimo é alimento espiritual para a alma. Porque todo aquele serviço lá do templo, né, ele veio para dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam aí as dúvidas, né? Fazendo um paralelo entre o templo, né, o santuário da lei, lá, o santuário lá de Moisés, né, o sistema levítico, e o santuário hoje que somos eu e você, o templo vivo e a habitação e morada de Deus por meio do seu Espírito. Então, tudo que estava associado àquele templo, tudo que estava associado àquele santuário, né, lá no deserto, ele está dentro de nós hoje. Eu quero que você entenda isso.
a antiga aliança, né? Sistema de rituais, né? Tudo que se era feito ali dentro daquele templo físico, hoje se converge para dentro de cada um de nós, que somos o templo, a morada. Então, hoje, a habitação, né, de Deus é dentro de nós, nós somos o seu templo, né, a sua morada, por meio do seu Espírito. Então, hoje, a oferta, né, as ofertas, né, nós que prestamos, né, o próprio Paulo fala que a gente tem que prestar um culto racional a Deus, né? Nós temos que ser oferta de louvor. Então, hoje, tudo aquele ritual está se concretizando em nós, como templo, como morada, né? E naquela época, né, que é diferente da nova aliança, né? A graça não tinha vindo ainda, então eles estavam embaixo da lei, então pela lei eles tinham que sacrificar. Então hoje nós estamos na graça. Então na graça a lei está dentro de nós, cravada no nosso coração, como Paulo diz. E aí o que acontece? Agora nós alimentamos outros, né? Através do quê? Da palavra. Né? Nós recebemos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, né? Ele mesmo diz, né? Lá que o pão simboliza ele, né? Então nós recebemos o pão vivo e a água da vida, né? Então nós hoje somos esse pão e essa água que alimenta. Nós somos esse fruto, né? Esse fruto da semente que é Jesus, que morreu lá em Jerusalém. Então, hoje, nós alimentamos pessoas, o nosso dízimo, o alimento que nós levamos hoje é o alimento espiritual. É isso aqui, ó. É a palavra. É a palavra de Deus. Nós somos as primícias. Jesus, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro, e nós, né, junto com ele, seremos as primícias. Então, nós somos alimento hoje espiritual para as pessoas, né? Então, olha como a gente precisa entender o que é antiga aliança e o que é nova aliança, porque senão a gente fica suscetíveis a enganos e a erros. Então a gente precisa entender isso, né? A graça, nós estamos no período da graça, né? Nós estamos cumprindo a plenitude dos gentios, aqueles 2000 anos lá dos samaritanos, onde Jesus, né? Ele dá para nós gentios, né, nos converter, até que os judeus, né, eles tenham a sua dureza de coração quebrada e eles venham aceitar Jesus, né, como o Messias dele, porque isso vai acontecer, é profético. Então, queridos, o sacerdócio levita, com esse sistema de dízimo, né, foi algo temporário, com um propósito, com tempo para começar e com tempo para finalizar. Acabou isso. Não tem mais. Hoje é nova aliança. É aliança, é a nova aliança no sangue de Cristo. É a nova aliança sacerdotal, representada pelo dízimo lá de Abraão para Melquisedeque. Então, hoje nós estamos numa nova aliança, onde nessa nova aliança nós somos reis e nós somos sacerdócio real, né? Povo santo, exclusivo, de propriedade exclusiva do Eterno. Então, hoje, nós não precisamos fazer nada do que estava simbolizando lá no antigo Israel, porque tudo aquilo que estava lá, nossa, Paulo fala incansavelmente sobre isso, né? Porque a mente do povo judeu, eles não aceitam, eles nunca saíram da antiga aliança.
eles continuam na antiga aliança, eles continuam sacrificando, né? Eles continuam. Só que Jesus, Paulo, né? Ele vem enfatizando, né? Que agora nós estamos na graça, nós estamos em outra aliança, né? Nós estamos em outro sacerdócio, né? E nós não podemos praticar práticas que é de uma aliança que já se encerrou, como o dízimo, por exemplo, né? O dízimo se encerrou, por isso que Jesus, ele nunca ensinou. Aí, muitas pessoas usam Mateus 23, quando Jesus, ele vai ali corrigir, né? Os fariseus, para falar, mas Jesus falou que, Jesus fala para ele, né, que eles são hipócritas, porque eles dizimam o endo, o hortelã, o cominho, e eles negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é o amor e a misericórdia, né? Então, olha como isso está correlacionado, né? Ali, eles ainda estavam na lei. A nova aliança no sangue de Cristo ainda não estava em vigor, eles ainda estavam com o santuário na terra, eles ainda estavam fazendo sacrifício, o cordeiro não tinha morrido, então eles tinham que fazer aquilo mesmo, né, até que o Messias morresse. Porém, todavia, Jesus, ele repreende falando assim, ó, é certo fazer essas coisas, mas do que adianta fazer essas coisas se vocês negligenciam algo que é mais importante do que essas coisas, que é a misericórdia, né? Que é a misericórdia. Então, o dízimo estava ligado a isso, não só a questão do dar em si, mas da misericórdia, né, da gratidão, porque o próprio Deus, né, abençoava o povo estava devolvendo ou entregando, né, aquilo que Deus já tinha abençoado, né? Porque Deus, ele já tinha suprido, já tinha abençoado eles, e o povo estava devolvendo daquilo que eles já tinham recebido, né? Por isso, Jesus, ele fala isso para aquele homem, né? Então, isso não quer dizer que Jesus estava falando, né, ali para guardar dízimo, Jesus estava falando aquilo dali porque eles ainda estavam no cumprimento da lei, eles ainda estavam cumprindo a lei. Só que depois da nova aliança, né, tudo muda, porque mudou o sacerdócio, não é mais o sacerdócio levita. Agora é outra ordem de sacerdote, né? E quando Jesus, ele estava aqui, Jesus, ele já estava justamente preparando os seus discípulos para essa transição, para essa mudança de sacerdócio, para essa mudança, né, de direção, essa mudança de testamentária, né, de testamento, de entender que um tem que morrer para dar lugar ao outro, né? Mas os discípulos, eles eram tão difíceis de entendimento como nós hoje somos também, né? Que muitas coisas eles não entendiam, mas isso, graças a Deus, foi um ponto em que os discípulos, eles entenderam muito bem. Eles tanto entenderam que você não vê Pedro, Paulo, nenhum deles devolvendo o dízimo. Primeiro, Jesus não recebeu dízimo, né? Jesus não era levita e só os levitas recebiam dízimo. Jesus, ele viveu, o que sustentou o seu ministério foi o quê? Foi ofertas. Então, esse ministério de Jesus é o novo sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. Então, seria o novo modelo que os seus discípulos iriam, a partir dali, da sua morte, colocar em prática. Por isso, Jesus, ele não entrou naquele santuário, ele não recebeu dízimos, ele não ensinou dízimo para os seus discípulos, porque ele entendia que aquela prática ali ia se encerrar, porque a sombra, né, ia se concretizar nele, né? E os discípulos, né, quando eles começam a pregar, eles começam a fazer justamente aquilo que Jesus ensinou, que é a oferta. Todos eles viveram de oferta. Você não vai achar um versículo bíblico no Novo Testamento falando a palavra dízimo, porque não tem. Eles entenderam que mudou o sacerdócio, que mudou tudo.
entendeu? Então, eles viviam de ofertas voluntárias. Deus ia sustentando eles, não só na questão de mover o coração dos irmãos para doarem para eles, ofertando para eles, quanto na questão, vejam que eles entenderam tanto isso, que lá em Atos 2, né, no início ali da igreja primitiva, eles eram unânimes em tudo, eles dividiam tudo que tem, eles repartiam, eles entenderam esse novo sacerdócio, eles entenderam essa nova aliança, né? E eles praticavam isso, né? O próprio Paulo, ele deixa bem claro que ele pregou o evangelho sem ser pesado para ninguém, sem pedir nada para ninguém, né? E quando a gente vê os relatos de oferta também, está ligada à sobrevivência, está ligada ao mantimento para a pessoa que está ali pregando o evangelho sobreviver. A palavra é bem clara quando ela diz que o evangelista, ele é digno do sustento. O que é o sustento? Sustento não é enriquecer. Tanto é que a gente não vê nenhum deles rico, principalmente Paulo, né, que foi quem mais se destacou dos apóstolos. Então, você não vê nem Jesus, nem os apóstolos pedir dízimo, ensinar dízimo e nem praticar, porque eles entendiam justamente isso, que as pessoas, né, hoje em dia, infelizmente, vai para um sistema religioso, são manipulados, são enganados e ficam lá a vida inteirinha sendo sugados, né, praticando um sistema de sacerdócio que já passou, que não está em vigência mais. Inclusive, eu vejo muitos... como é que se diz? Muitos judeus aí justamente pregando essa prática, no engano, né? No engano, pregando essa prática. Então, queridos, eu acredito que depois de tudo que eu já falei aqui, você já tenha entendido na sua mente. Dízimo é antiga aliança, é sacerdócio levítico. Nós não temos mais levitas hoje, não temos mais templo, né? Ninguém vai mais em Jerusalém para devolver dízimo. Então, mais uma vez eu repito, toda essa balela aí que o sistema religioso inventa para arrancar de você o seu dinheiro, para tirar de você o seu dinheiro, né? É mentira. Eles não sustentam o órfão, eles não sustentam a viúva, né? Eles só tiram. Eles são a máquina de arrecadamento, eles só arrecadam. Por quê? Por um motivo simples, eles são empresas CNPJ disfarçada de igreja. Eles não são igreja. De igreja somos eu e você, né? Agora, esses templos com CNPJ, eles são empresas. Eles só estão de pé porque é uma empresa que eles arrancam dinheiro das pessoas. Agora, tire o dízimo, tire o dízimo de qualquer uma delas e vê se elas permanecem. Isso nos diz que elas estão fundamentadas não em Cristo, não na rocha, elas estão fundamentadas em Mamon. Em Mamon e não em Cristo. Então, abra do seu olho, não seja boba, estude as escrituras, mergulhe fundo nas escrituras, vá ver os textos sagrados, vá estudar para você não ser enganada, não pegar o seu dinheiro e dar para esses canalhas cretinos que usam o nome de Jesus para arrancar dinheiro de pessoas que não têm entendimento, pessoas que têm preguiça de estudar, ou pessoas também que simplesmente pela sua ingenuidade e bondade acaba acreditando nessas pessoas, né? Porque eles têm uma lábia, né? Mas Jesus diz que eles são cães gulosos, que eles devoram a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. É isso que eles fazem. Eles não ensinam a palavra, eles não te ensinam a palavra, mas eles arrecadam muitos bilhões de dinheiro, não presta conta desse dinheiro, ninguém sabe. Em muitas dessas denominações, os pastores, eles ficam lá de geração em geração, sai o pai, entra o filho, depois entra o outro filho,
e é a vida inteira só sugando, 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 sugando. Então, abre o seu olho, acorde, pare de dar dinheiro para esse sistema e vá alimentar o órfão e o viúvo, porque é isso que Tiago diz, né? Que a religião verdadeira para com o nosso Senhor e Salvador é isso. É alimentar o órfão, a viúva, aquele que está precisando. Essa é a religião verdadeira. Não é você pegar seu dinheiro e dar para pastor, que são mercenários, que não são pastores, né? Que não são pastores, são mercenários. Olha só, quando Jesus ele tem aquele encontro lá com Pedro, que ele pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta por 3 vezes se Pedro o ama, e Pedro repete. E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Sabe o que Jesus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas, ou apacenta os meus cordeiros, né? Jesus nunca disse, Pedro, seja o pastor das minhas ovelhas. Jesus falou assim, apacenta. Jesus nunca deu o título, Jesus deu o ofício. Porque o título de pastor só pertence ao dono do rebanho, que é Jesus. Jesus falou assim, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, o rebanho não tem mais de um dono. O rebanho das ovelhas pertence ao único pastor, aquele que pagou por elas e é o dono delas. Então, Jesus nunca falou assim, Pedro, seja o pastor das minhas ovelhas. Não, Jesus falou assim, ó, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, apacentar é cuidar. É cuidar. Jesus nunca deu título de pastor para nenhum homem. O que Jesus deixou foi a função e não o título. Então, deixe de ser boba, deixe de ser bobo, pare de ficar atrás de homem, porque nós temos um pastor que nos comprou e pagou o nosso preço, pagou com seu sangue o nosso preço, e deixou homens com a função de pastorear, de cuidar. Só que o que esses lobos fazem? Eles pegam o rebanho de Cristo, eles não pastoreiam, eles não cuidam do rebanho, eles arrancam a lã, arranca a gordura, arranca tudo, engana essas ovelhas. E dizem que os rebanhos são deles, né? Quantos pastores eu vejo encher a boca aí e falar assim, são minhas ovelhas? Não. Nós somos ovelha do único pastor. E outra coisa, dizer que Jesus ele é o pastor dos pastores. Não, não existe isso, pastor dos pastores. Existe um pastor das ovelhas. Pastor dos pastores, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi dizer isso na minha vida, né? Então eles dizem assim, Jesus ele é o pastor maior e eles são os pastores menores. Não, isso é conversa fiada. Só existe um pastor e um rebanho que foi comprado por esse pastor, que é o único e o verdadeiro pastor, que pagou o preço por essas ovelhas. Ele mesmo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O resto é lobo, disfarçado de ovelhas. Então, presbítero, ancião, pastor, bispo, é tudo função. Jesus não deu título para nenhum deles, só deu a função para eles trabalhar no cuidado e no ensino. É o que eles não fazem. Eles enganam e arrancam o dinheiro dessas ovelhas, ficam ricos, milionários aí, enquanto as ovelhinhas estão aí, ó, peladinhas, tá bom? Então, queridas, fiquem todos na paz do Senhor. Estude a palavra. Confira todos os textos, estuda aí na sua Bíblia, peça a Deus discernimento para que você não seja enganada por esses lobos, né? Não caia nessa balada, não saiam da palavra, fique na palavra de Deus, 100% na palavra de Deus, porque o que sair dessa palavra aqui é doutrina de homem. Então, queridos, fiquem todos na paz do Eterno. Shalom, shalom para vocês. Que o Eterno possa abrir a mente e o entendimento de vocês, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre o famoso texto de Zacarias 10, né? Malaquias 10, né? Onde os lobos devoradores usam para enganar, né? As ovelhas, né? Então amanhã a gente vai ver esse texto de Malaquias. E depois nós vamos ver sobre primícias, tá bom?
Fiquem todos na paz do Eterno e vigiem, vigiai e orai, tá bom? Porque tá cheio de lobo por aí, querendo, né, encontrar ovelhas tolas, bobinhas, que não têm entendimento para eles se aproveitarem. Queridos, cheiro, fiquem na paz do Eterno e até o próximo.